Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentado nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Hoje eu vou pregar daqui porque eu não tenho muito tempo. Porque a dinâmica hoje, dessa última semana, é a nossa oração das 7 voltas. Mas, quando eu me preparava para esse último dia, claro, eu fiz todo um esquema de pregação direcionada para a nossa campanha. Deus foi me mostrando aquilo que Ele queria antes de nós começarmos a campanha, e depois no desenvolvimento dela. Mas eu fazia a mim um questionamento de quais foram os frutos que eu, Padre Roger, colhi dessas 7 semanas, contando com essa última. E eu vejo a providência divina dentro da liturgia da palavra, porque eu creio que o que Deus mais gostaria que eu e você tivéssemos experimentado, e ainda temos a condição de experimentar, porque nós estamos nessa última semana, nesse último dia da nossa campanha, é aquilo que o apóstolo Paulo vai trazer nessa carta aos Romanos, de uma maneira muito bonita. Ele vai dizer uma palavra, dizendo que o Senhor, Ele é o Deus que é rico em bondade. Ou seja, Paulo vai dizer: ou será que desprezas as riquezas da sua bondade, da sua tolerância, da sua longanimidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite a converteres? Veja bem, Paulo vai dizer que o reflexo da benignidade de Deus é a tolerância, é a paciência, é a longanimidade que Deus tem para conosco,
dando a nós uma chance de conversão. Porque Paulo, nessa perícope dessa carta aos Romanos, nesse trecho da carta aos Romanos, ele vai trabalhar essa dinâmica do julgamento, de que nós seremos julgados conforme as obras que nós tenhamos feito, conforme as opções que nós tenhamos feito diante de Deus. E o Salmo, como essa realidade do meio, vai trazer: Senhor, pagais a cada um conforme as suas obras. Será que o Senhor pagaria bem pelas nossas obras? Pelas minhas e pelas suas? Olhando para a sua vida e eu olhando para a minha, será qual seria o meu pagamento se hoje fosse o dia do meu juízo pessoal? Ou se no dia de hoje, no final dessa Eucaristia, depois que nós tivermos clamado ao Senhor, o Senhor voltar em glória? Porque a palavra diz que Ele voltará como um ladrão durante a noite. Não estou dizendo que a vinda gloriosa de Jesus vai ser à noite, mas Jesus vai dizer que Ele virá como um ladrão, quando ninguém estiver esperando, de surpresa. E eu pergunto para você e para mim: se Ele voltasse hoje, depois da bênção do Santíssimo Sacramento dessa última semana, como seria o seu julgamento? Como seria a sua paga? Será que essas 7 semanas serviram para nós, para que nós tivéssemos um encontro pessoal com Jesus? Tendo um encontro pessoal com Jesus, nós permitimos que esse encontro pessoal com Jesus transformasse a nossa vida, fizesse com que nós entrássemos nesse processo de conversão, diante da longanimidade, da paciência desse Deus que não quer nos condenar, que Ele quer nos salvar. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Porém, pelas opções, as decisões que nós tomarmos, Ele não terá outra escolha a não ser fazer a justiça. Nós estamos no tempo da misericórdia, mas no dia do nosso julgamento, esse julgamento vai ser sem misericórdia, vai ser na justiça. Hoje eu me perguntava: Senhor, essas 7 semanas geraram na minha vida passos de conversão? Porque Paulo está dizendo até para os evangelizadores: vocês colocam fardos, vocês pregam e não vivem, ensinam e não vivem aquilo que estão ensinando. Paulo está fazendo uma dura crítica: vocês julgam os outros, mas por trás estão fazendo coisas piores, ou até mesmo aquelas mesmas coisas as quais estão julgando as pessoas. Como tem andado a minha vida de evangelizador? Eu coloquei a minha vida diante do Senhor hoje, porque eu não posso brincar de salvação, eu não posso brincar de ser missionário, eu não posso brincar de ser padre, eu não posso brincar de ser cristão batizado, eu não posso brincar com a palavra de Deus diante de uma palavra tão direta. Nós seremos julgados. Aqueles que optaram pelo bem experimentarão a glória, diz aqui São Paulo, experimentarão, olha só, glória, honra e paz, aquele que praticou o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Porém, aqueles que optaram pelo mal e que se colocaram diante da ira e da indignação de Deus, pelo tempo da longanimidade, da paciência de Deus, Deus usou de paciência. Quantos anos você tem? Eu fiz segunda retrasada 37, 3.7, turbinadinho. Quanto você tem? Qual a sua idade? Olha quanto tempo Deus tem usado de paciência com você. Deus já usou, Padre Edmilson, 37 anos de paciência comigo. Esse ano eu fiz 10 anos que Deus fez um milagre na minha vida. Eu tive uma trombose, uma embolia pulmonar, um infarto pulmonar, fui desenganado pelos médicos, e lá no Hospital São Paulo, numa outra hora eu conto com detalhes para você, eu fui visitado pelo Padre Pio e eu fui curado. Voltei para casa restaurado. Completaram 10 anos. Deus acrescentou 10 anos à minha vida. Porque eu disse para ele,
E aí eu falo para aqueles que estão doentes, até mesmo para o meu pai que deve estar assistindo agora, que está aí numa luta. Eu disse para Deus, eu entrei em juízo com Deus, eu disse: Senhor, eu quero a sua vontade, porém, eu nem sou padre ainda, eu vou morrer seminarista, brincadeira. Já pensou, Fabinho? Você que vai ser ordenado, você e o Cleito, dia 8 de dezembro desse ano, se desse uma doença em você agora, as portas da sua ordenação, o que você ia falar para o povo? Ô Jesus, vou usar uma palavra feia, desculpa, tá? Sacanagem, né? Bom, à beira da minha ordenação, agora eu vou ficar doente. E eu disse para Jesus, falei: eu não vou atender nenhuma confissão, não vou celebrar nenhuma missa. Brincadeira, Jesus, mas tá bom, seja feita a sua vontade. Porém, como Isaías foi enviado a Ezequias, dizendo que Ezequias iria morrer, Isaías foi levar uma palavra dura: Deus me revelou que você vai morrer, a sua doença é incurável. Ezequias, ao ouvir aquela palavra, depois que Isaías tinha saído daquele quarto, ele virou-se para a parede e ele pranteou diante de Deus em oração. Ele não desistiu de lutar, ele não desistiu de buscar o milagre, ele não desistiu de encarar aquela enfermidade, mas ele virou para a parede e ele chorou e ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, acrescenta anos à minha vida. Isaías estava no pórtico, veio a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor caiu sobre o profeta Isaías, e o Espírito do Senhor disse: volta a Ezequias e diga para ele: eu te acrescento 15 anos de vida, pelo poder da oração. Mas eu me pergunto: Deus me deu mais 10 anos, o que eu tenho feito da minha vida, sendo que eu vou ser julgado? Deus me deu 10 anos de vida, eu estou com 10 aninhos de vida, 37 cronológico e 10 de milagre. 10 anos que Deus fez o milagre. O que eu tenho feito com esses 10 anos que Deus me deu? Eu tenho brincado de ser padre? Você sabe que eu tenho me esforçado para não brincar, eu tenho me esforçado para falar a verdade, eu tenho me esforçado, se precisar denunciar, denunciado, eu tenho me esforçado para ser fiel ao Evangelho, para não pregar nenhuma palavrinha de autoajuda e de agrado para ninguém, porque eu não fui feito ministro do Evangelho para agradar os homens, mas para agradar a Deus, unicamente a Deus, exclusivamente a Deus. Agora, como eu tenho vivido o meu ministério sacerdotal, como eu tenho vivido esses 10 anos em santidade, porque se não for, não vale a pena. Jesus podia ter me levado seminarista, porque se for para eu ir para o inferno, Ele me deu 10 anos de vida para eu dedicar a minha vida, buscar a santidade, lutar, para que no dia do julgamento eu receba glória, eu receba, assim como aqui São Paulo está dizendo, honra, e eu viva a paz eterna da glória de Deus, da contemplação da vitória de Deus no céu, da vida eterna. Meu irmão, eu preciso falar forte, eu não estou gritando, eu estou falando forte. Minha voz é forte, tem gente que acha que eu grito, mas eu não grito não, porque se eu der um grito aqui, eu fico sem voz. Mas minha voz é forte, por causa da minha altura, do meu diafragma que é grande. Então eu só faço assim, a voz sai. Meu irmão, Deus está usando de paciência para comigo e com você, porque Ele não quer que você queime no fogo do inferno, mas que você seja salvo, e você e eu sejamos salvos, vivendo na glória, na honra e na paz. Eu preciso dizer para você, vale a pena ser coerente com o seu cristianismo, e eu preciso sacudir, sacuda quem está aí do seu lado, dá uma sacudida nessa bênção que está aí, sacode que eu quero ver, diga para ele, acorda, Deus está usando de paciência, porque Ele quer que eu, que você, tenhamos o céu por herança. Você está entendendo? Meu irmão, diga para ele, meu irmão, Deus deu 7 semanas para você se converter, seu descarado. Eu pergunto para você, seu descarado, seu cara de pau, seu sem vergonha, você mudou de vida? Você mudou?
Agora eu vou usar no feminino. Sua descarada, sua cara de pau, sua sem vergonha, você mudou de vida. Deus nos deu 7 semanas para nós colocarmos a nossa vida diante dele, porque eu nunca penso numa campanha de oração simplesmente para reunir uma multidão, simplesmente para Jesus fazer milagre e depois você ir embora e não voltar mais, simplesmente para sua muralha cair, bye bye Jesus. Não, eu penso numa campanha para que você mude de vida, se converta, cria vergonha na cara e vá para o céu, porque não tem sentido nenhum. Eu sei qual é o fim dos profetas, eu sei qual foi o fim de Paulo. Paulo mofou numa cadeia e depois teve o pescoço dele cortado por uma espada, sem nenhum aplauso como vocês me deram. Esse é o fim meu, esse é o fim seu, esse é o fim nosso, no escondimento. Depois, o Padre Rocha fez 37 anos, se Deus for misericordioso e dar mais 50, eu vou estar lá quietinho, velhinho, ninguém vai nem lembrar de mim, nem vai me visitar no hospital quando eu estiver doente. Eu tenho plena consciência disso, mas eu tenho que ter plena consciência com o meu juízo diante de Deus, que nos 67 anos, se Deus me der, nós vai ser muito, Senhor, muito obrigado. Se o Senhor me der 67, eu vou estar satisfeito. Com o meu 67 eu vou falar para Deus: olha, Senhor, cada quarta-feira que o Senhor me deu, cada missa que eu celebrei fora da televisão, cada pregação que eu fiz, eu me comprometi 100% para que aqueles que a mim foram confiados experimentassem a graça da salvação. Agora, se eles não experimentaram, o problema é deles, não é mais meu. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Gente, eu preciso terminar. Gente, a liturgia de hoje nos chama a atenção para isso. Coerência. O agir segue o ser. Se eu sou cristão, o meu ser cristão precisa influenciar no meu agir, na maneira que eu lido com as pessoas, que eu lido nas realidades do mundo. Não ser um mundano, um influenciado pelo mundanismo diabólico, como tem alertado o Papa Francisco. Se eu sou cristão, o meu compromisso com o Cristo é o compromisso de santidade. Ou santos ou nada. Não vale a pena dizer que eu fui batizado no dia 11 de dezembro de 1976 e eu viver uma vidinha medíocre, envergonhando a Deus e envergonhando a igreja. Ou eu sou ou eu não sou. Eu vou falar de novo para você, aconselhado pelo meu amigo Capitão Nascimento: pede para sair, é melhor. Pede para sair, não fica não. Pede para sair, não envergonha a Deus e nem a igreja. Porque aí depois você vai inventar que você se converteu. Eu aceitei Jesus porque lá na igreja católica eu vivia tudo. Eu assistia novela, eu fumava maconha, eu bebia, eu transava, eu adulterava. Sem vergonha você é. Aqui na igreja católica, nós seguimos o Evangelho de Jesus Cristo e é radicalidade, santidade de vida. Se você faz coisa errada, não vem dizer que é culpa da igreja católica, que lá tudo pode. Cara de pau. São Paulo vai dizer: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Hoje, diante dessa palavra dura de Jesus dizendo: ai de vós, que esse ai, que essa palavra penetre assim com dor em você. Mas a dor que São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, a dor do arrependimento, a dor boa, a tristeza boa do sofrimento de que eu não estava no caminho, mas agora eu acordei e eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Mesmo que te chamem de uma pessoa fundamentalista, mesmo que te chame de bobo: ah, jovem, você é trouxa, você não transa não, você não vai na zona não, você não vê sacanagem na internet não,
Você não se masturba, não? Não, eu estou lutando pela santidade, porque aqui é um lugar passageiro, o meu lugar é o céu, não é nessa terra. E um dia eu vou ser julgado pelas minhas obras. Se elas foram más, eu vou experimentar o fogo do inferno. Se elas foram boas, eu vou experimentar a vida eterna. Podem te chamar de carola, de papa hóstia, do que quiser. Entra assim no céu, meu irmão. Entra assim no céu, minha irmã, porque você vai experimentar aquilo que nós cantamos nessas 7 semanas. Jesus vai bater nas suas costinhas e vai colocar sobre você a coroa da vitória, porque você venceu o mundo, você venceu o pecado, você venceu a tentação, com a força de Deus você caminhou em santidade nessa terra, e no último dia você vai ser coroado de vitória. Não vale a pena ser de Deus, ser cristão, se não for para viver assim. Se for para viver como o mundo. Um dia, no meu grupo de oração, oh meu Deus, a hora não para. Nós estamos no Kairos, Senhor, para essa hora do Cronos. O Senhor não parou o sol quando Josué rezou? Fez a lua retroceder? Estou brincando. Mas um dia no meu grupo de oração, lá no grupo de oração, começaram a viver as coisas do mundo. Bebida, forró, pagode. Eu chamei o coordenador e eu disse para ele: meu irmão, um dia eu encontrei Jesus Cristo. Se for para eu viver isso aqui dentro desse grupo de oração, eu prefiro voltar para o mundo e viver toda a sacanagem, a safadeza que eu vivia lá. Agora, aqui dentro da igreja, eu quero estar com vocês para ser santos, para ser um santo junto com vocês, um santo jovem, um jovem santo. E eu digo para você, meu irmão, nosso grupo está lotado. Se nós continuarmos essa mornidão, esse grupo vai acabar. De 150 jovens, caíram para 10, porque ele disse que eu estava errado. Não porque eu lancei uma palavra maldita, porque eu sei, não dá para servir a 2 senhores. Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora o mundo. Um ou outro, não tem meio termo, não tem coluna do meio. O meio termo é o morno que Deus vomita. Que hoje, diante de uma palavra do ai, dos hipócritas, dos insuportáveis, dos fariseus, essa palavra que nós vamos receber uma paga conforme as nossas obras, e o alerta de Paulo para nós, que a benevolência de Deus é a paciência que Ele tem usado para conosco. Você vai virar para o seu irmão e diga para ele: ô bênção, cria vergonha nessa cara e muda de vida. Diga para quem está do outro lado: ô bênção, cria vergonha nessa cara e muda de vida, porque ainda dá tempo. Talvez amanhã não dê mais, mas hoje, às 20h47, dá tempo. Dá tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!